Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. Tema de hoje, a natureza da inovação. Luli, outro dia você me falou que não acredita no discurso de inovação. Vamos falar a respeito? Quero ouvir mais. Pois é, inovação a gente fala que é um discurso tão velho e tão batido e tão repetido que o próximo sujeito que falasse de inovação deveria ser processado por plágio, né? Porque é surpreendente quanta gente fala de inovação. Mas na verdade, existem vários modelos de inovação. Muitas das vezes, quando o cara fala em discurso de inovação, ele tem modelos muito errados. Por exemplo, modelos, né, como Uber, por exemplo, que precariza o motorista, Quinto Andar, que precariza o corretor de imóveis, né? E Rappi, que precariza o entregador e tal. Esses motivos, eles não são bons, né? Boa parte das ideias, quando o cara fala que é uma ideia disruptiva, veja, vale a pena lembrar, né? Disrupção não é qualidade, disrupção é defeito. O ideal seria que fosse uma evolução. Então, é preciso mudar o modelo. E ao mudar o modelo, é preciso mudar o discurso. O discurso? Como assim? Pois é. Muita gente adora falar naquilo que acabou de ser descoberto. Muita gente adora falar naquilo que acabou de ser implementado. E muitas das vezes a grande ideia não está ali. A grande ideia está no momento em que uma coisa que já é conhecida começa a ser aplicada. Veja, a maior descoberta, ou uma das maiores descobertas científicas do século XX, foi a teoria da relatividade do Einstein, que foi descoberta entre 1905 e 1920. Agora, ela foi aplicada mesmo a partir de 1960, né? Talvez um pouquinho antes, né? Na Segunda Guerra Mundial, mas esse é o ponto importante. Tá? Muitas das vezes, a gente hoje tá descobrindo uma coisa e muita gente fala, mas não sei para que presta isso. Isso vai prestar horrores daqui a 10, 20, 30 anos. Então, a gente devia mudar um pouco o discurso da inovação e considerar a inovação o momento em que a tecnologia é aplicada, mesmo que ela não seja tão nova assim. No nosso caso, um exemplo muito popular, que se bobear, muita gente está ouvindo esse programa através disto, é a popularização do telefone celular. A invenção da tecnologia de telefone celular nos anos 60, ok, era uma ideia, mas ela se tornou realmente violentamente bacana a hora que todo mundo podia ter um telefone, um smartphone na mão, né? Então, não é o iPhone que promoveu a mudança, se bem que o iPhone popularizou bastante, mas é a hora que todo mundo tem. Então, Android, por esse aspecto, é mais até inovador do que iPhone. Faz sentido. O que deve ser considerado medida de inovação, na sua opinião, Luli? A medida de inovação deve ser considerada uma mistura de o quanto isso evolui um processo anterior e o quanto isso pode ser aplicado por todos. Aí sim a gente tem inovação. Por isso que, por exemplo, a ideia de carro autodirigível é uma ideia muito ruim, porque carro é uma ideia ruim. Agora, um ônibus autodirigível é uma ideia muito melhor. E por que tanta gente fala em carro? Carro é uma coisa individual, já ônibus é um transporte coletivo que deveria estar sendo falado. Então, essa medida de inovação que precisa ser calibrada, e isso vai ajudar a gente a comemorar muito mais as coisas que merecem ser comemoradas. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. A bibliofilia é elitista? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Acaba de sair um documentário nos Estados Unidos sobre antiquários, o que me fez pensar na seguinte questão. A bibliofilia é elitista? A bibliofilia, do latim amor aos livros, é uma prática bastante elitista. Nos tempos dos manuscritos, ela conformava um circuito estreitíssimo de religiosos, nobres e aristocratas, orgulhosos de suas coleções dos mais belos manuscritos, ou dos mais importantes manuscritos. E se o útil e o belo formam um par,
Parece exato que, já na era dos incunábulos, ou seja, dos livros impressos no primeiro meio século após a invenção de Gutenberg, alguns volumes se tornaram objeto de cobiça graças ao engenho e à arte dos primeiros tipógrafos. Pteronomaquia Polífile, ou Os Sonhos de Polífilo, impresso em 1499, intrigou os contemporâneos pelo caráter excêntrico do texto, mas também pela harmonia com que o tipógrafo Aldo Manuzio havia construído a composição de texto e imagem. A bibliofilia podia também alterar o circuito de recepção de um livro. Este é o caso do A Nave dos Loucos, ou Das Narrativ, de Sebastian Bram. Publicado em 1494 em alemão, na cidade de Basel, a obra será traduzida em latim em 1497 e, a partir daí, o texto será vertido em diferentes línguas. Em um primeiro momento, o leitor de Sebastian Bram parece corresponder bem ao horizonte de expectativa do autor e do editor, dentro do quadro geográfico de sua primeira difusão, ou seja, o Sacro Império. O que está em jogo nesse momento é a leitura de uma obra de cunho moralista. Um novo circuito, devotado mais ao livro do que ao texto, coincide com a emergência das grandes coleções principescas, o que faz da nave um objeto cobiçado pelos bibliófilos. É preciso ainda lembrar que a obra será reinventada como símbolo de identidade nacional, como um monumento da literatura germânica, donde o papel de um artista do porte do Dürer nesse processo de consagração editorial. Professora, é interessante compreender como muitas obras se tornam objeto da bibliofilia, mas ao mesmo tempo não podemos negar que se trata de uma prática elitista, não é? Sim e não, responderia o célebre bibliófilo Umberto Eco, em seu livro Memória Vegetal e outros escritos sobre bibliofilia. É claro que todo bibliófilo é saudosista, sonha com um livro que talvez nunca tenha tocado, sonha com um livro sonhado e, havendo posses, é capaz de cruzar o mundo e despender milhões para satisfazer o seu desejo. Mas a gente não pode se esquecer de que o livro é uma mercadoria, e esta mercadoria guarda lá os seus caprichos. Um bibliófilo milionário, como nos ensina outro mestre nesta arte, Rubens Borba de Moraes, nem sempre é dotado de erudição, ou pelo menos uma boa dose de cultura e presença de espírito para reconhecer o valor de um livro. Por exemplo, de uma brochura gasta, impressa com uma tipografia irregular, em papel pífio, que se desfaz no mínimo toque. A depender de sua história, esta brochura bem faria um velho erudito suspirar e pensar, como o próprio Umberto Eco, como é belo um livro. Mas e se este livro fosse um exemplar dos tempos de estudante do Umberto Eco? Quanto será que um antiquário cobraria por esta edição tão caprichosa? E eu fico aqui com Bibliomania. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Professor Santiago, esta semana o mundo está de olho nos Estados Unidos, potência econômica e política. E na ciência do esporte, como os Estados Unidos se comportam? Além de ficar atento para a importância da eleição no que se refere à questão política e econômica do mundo, também temos que ficar atentos ao que os Estados Unidos produz de conhecimento científico, e em especial para essa coluna em ciência do esporte. Eu encontrei uma plataforma na internet, uma página muito interessante, que é denominada de SciMago, Sci de Scientific mesmo, SCI, e Mago, como se escreve. E nesse site, que a gente vai deixar aqui o link do site, ele mostra ranking de produção de conhecimento em documentos no mundo.
Essa coluna eu vou falar bastante de números, então vamos lá. Para se ter uma ideia, em toda a ciência mundial, os Estados Unidos produz 29% de todos os documentos científicos de 1996 até 2019, que é o que tem cadastrado nessa plataforma. Em números absolutos, isso corresponde a 12.839.607 documentos. Já fica até a dica para quem apresenta dados para a população que mostre tanto a porcentagem quanto os números absolutos. Isso é de extrema importância. Continuando, a China, que figura em segundo na produção de conhecimento, de trabalhos de forma geral, sem nenhum filtro, ela figura com 15% da produção mundial, que corresponde a 6.589.695 documentos. Para se ter uma ideia, isso daí é aproximadamente a metade do que os Estados Unidos produziu. E para comparar também, o Brasil produziu 2%, que corresponde a 1.027.748 documentos. Quando a gente vai para a área, faz um filtro no Sport Science, que é a área de ciência do esporte, aí a coisa fica muito mais gritante. O Brasil, que figurava em 15º naquele ranking total, ele passa para 11º. A China, que era a segunda, pula para 15º no lugar do Brasil, e os Estados Unidos continua soberano em primeiro, com 41% de toda a produção mundial em ciência do esporte. Isso corresponde a 110.218 trabalhos cadastrados nessa plataforma. E o curioso é que a China caiu para 15º, e aí o segundo, só para ter uma ideia do volume que os Estados Unidos produz, que é o Reino Unido, que está em segundo lugar, ele produz 11% de todos os trabalhos no mundo, que corresponde a 30.952 trabalhos científicos, enquanto lá o Brasil 3%, que são 7.815 trabalhos na área de ciência do esporte. Então, por isso, toda essa importância dos Estados Unidos, porque ele, além de ser uma potência econômica e também política mundial, ele também é uma potência em produção de ciência e esporte no mundo. E o Brasil, como participa dessa produção científica? Bom, como vocês puderam observar, eu adoro dados e adoro essa parte de ciência de dados. Então, na pergunta anterior eu falei de números, e aqui, para responder essa pergunta de como o Brasil pode contribuir e como que o Brasil participa em todo esse processo de conhecimento, principalmente em ciência do esporte, eu também vou falar de números. O Brasil, ele não figura, se a gente olhar os gráficos, os dados, de forma tão ruim no mundo. Ele está ali sempre na produção científica mundial, de 15º para frente. E na área de ciência do esporte, o Brasil é até mais referência ainda, porque ele produz uma quantidade significativa, figurando ali em 11º local. Mas a questão e a reflexão que a gente tem que ter é a discrepância dos Estados Unidos realmente, que ele faz uma distorção nesses gráficos, até porque ele está muito à frente dos outros países. Então, talvez uma forma seja valorizar a ciência do esporte, principalmente no Brasil, e às vezes algumas estratégias até mesmo como os Estados Unidos já fez, que é atrair, e ainda faz, atrair pesquisadores de fora, pessoas de fora, grandes pesquisadores do exterior, para produzir conhecimento, porque a produção dos Estados Unidos não é feita somente com as pessoas que são nascidas lá. Eles, como dizem, eles importam conhecimento, eles levam muita gente, inclusive os brasileiros, para fazer a pesquisa e que vai computar lá para eles. Então, a gente tem que pensar em estratégias, não para aumentar em números, mas sim para fazer coisas com qualidade e figurar contribuindo na área de ciência do esporte para o mundo. Ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela, para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Prefiro o Covid-19 do que Biden 20. Essa é a mentalidade rancorosa que transtorna as eleições norte-americanas. Comenta hoje a professora Marília Fiorilo. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. No momento desta gravação, quinta-feira de manhã, Joe Biden conta com 264 pontos, 50,38% dos votos, e Trump com 214, que corresponde a 47,98%.
Falta pouco para que o candidato democrata ganhe por margem apertada e o mundo civilizado suspire de alívio. Mas entre ganhar e levar, ainda haverá muitas surpresas. A estratégia de Trump é tumultuar e ele já entrou com várias medidas para suspender a contagem de votos. Muitos deles, postados pelo correio, tendem a ser pró-democratas. Trump pode também exigir a recontagem em alguns estados e até, no limite, recorrer ao Supremo, onde possui o apoio da maioria, reforçado pela recente e, comenta-se, ilegal, nomeação da juíza ultraconservadora Barry. O pronunciamento mais divertido sobre esta rancorosa celeuma eleitoral veio do Ayatollah Khamenei, do Irã. Que espetáculo! Ironizou Khamenei. Há uma pessoa que diz que esta é a mais fraudulenta eleição nos Estados Unidos. E quem diz isso? O presidente em exercício. Assim é a democracia americana. Fecha aspas. O Irã tem razões de sobra para torcer contra Trump e assim retomar a negociação do suado acordo antinuclear aprovado em 2015, que Donald boicotou em 2018 e Biden promete retomar. A Europa também prefere o multilateralismo a America First. Quer retomar boas relações entre Estados Unidos e OTAN, reinstalar outros acordos e ainda há duas questões fundamentais que aumentam a torcida por Biden. A ambiental, que é o aquecimento global, e o combate à Covid. Sem falar na propensão irresistível do trumpismo, as fake news e a fanfarronice, como a balela da cloroquina e, pasmem, uma declaração de Trump de que a pandemia na América já estava 99,7% controlada. Há quem possa argumentar que, quanto às outras duas grandes potências mundiais, praticamente não faz diferença. Nada indica que Biden será mais hospitaleiro ou maleável no que concerne à guerra comercial ou à corrida tecnológica com a China. Às vezes, diz o ditado, melhor o diabo que a gente conhece do que o desconhecido. Biden provavelmente será compelido a falar dos direitos humanos. Leia-se a perseguição aos uigures colocados em campos de trabalho forçado, o que desagradará aos chineses. Idem à Rússia. Apesar de todo o barulho sobre os hackers russos que teriam influenciado as eleições passadas, pouco mudaria, além da retórica. Quanto aos países ocupados por tropas estadunidenses, Biden foi favorável à invasão do Iraque em 2003, mas agora converteu-se à retirada das tropas. E o Afeganistão perde com ambos. Se Trump vencesse, o acordo Estados Unidos e Talibã entregaria o país às mãos dos sanguinários que proíbem que as meninas frequentem escolas e que os homens se barbeiem. Se Biden vencer, estará muito ocupado com questões domésticas para olhar na direção da mais longa guerra travada. Qualquer que seja o vencedor, o legado dos anos Trump permanecerá. Veio para ficar. Trump trouxe à tona e, como bom ventríloco, deu voz a uma América profunda, até então relativamente submersa. Não a América das liberdades civis, mas sua caricatura, a pátria da intolerância, das fraudes e da truculência. Isso que assusta o mundo civilizado. Uma América como a que se vê na camiseta dos simpatizantes de Trump, que estampa a seguinte frase:
prefiro ter Covid-19 que Biden 20. É aí, na extrema boçalidade, que mora o perigo. Professora Marília Fiorilo esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente. Professora, qual o tema da coluna hoje? Prezados, prezadas, educação e direitos. Estamos todos sendo informados e preocupados com os casos de violência sexual, expressões de uma cultura de violência e de estupro ocorrendo entre nós. Chama nossa atenção entrevista da professora Carmen Rial, que é professora titular no Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela também é jornalista e foi entrevistada pelo jornalista Paulo Passos. Ela é testemunha, enquanto profissional de imprensa, do caso ocorrido há 30 anos atrás, quando 4 jovens jogadores de futebol do Grêmio Brasil foram denunciados por prática sexual na Suíça, vitimando uma adolescente de 13 anos e lá foram condenados. Mas como já estavam no Brasil, não se submeteram à pena. Mas observem que esses esportistas foram recebidos no Brasil como heróis e apontando-se sempre a vítima como provocadora do estupro coletivo que sofreu. Neste momento, temos uma situação diferente, onde um jogador de futebol já condenado na Itália foi realmente contratado pelo Santos em São Paulo, o Robinho, mas vejam que houve uma reação da sociedade, reação principalmente da mídia esportiva, o que não ocorreu há 30 anos atrás. Mas a professora Carmen Rial está ainda preocupada, porque nas redes sociais ainda há muitos que apontam a vítima do caso atual ocorrido na Itália como a provocadora da violência que a vitimou. Isto é para nós pensarmos muito em mudança de cultura, de postura, de envolvimento na educação. Professora, as pessoas estão mais conscientes de que essa ação é um crime? Com certeza houve mudanças. As pessoas, cidadãos, cidadãs, estão mais conscientes de que o estupro é um crime. E imagine-se coletivo o sofrimento desta vítima. Mudou realmente, mas nas redes ainda vamos encontrar um público culpando a vítima porque comenta-se que talvez a pessoa estivesse sob efeito de álcool. Não importa. Houve a violência. Culpar a mulher quando vitimada nos crimes sexuais é algo que o direito já vem ou já corrigiu. Mas ainda precisamos investir mais na informação, na educação, porque um homem não precisa fazer essas demonstrações violentas de machismo para ser considerado um cidadão, um ser humano respeitável. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Eunice Prudente.
Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente.